Amplificadores da Gradiente, clássico da indústria nacional. Model 366 versus Model 360. Um equipamento do final dos anos 70 e início dos 80 e um já do início dos anos 80. Hoje a gente vai fazer um comparativo aqui entre esses dois clássicos da indústria nacional. Model 366 versus Model 360. Então o que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje a gente vai comparar eles, como eu já disse, vamos olhar todas as funções do Model 360, vamos olhar todas as funções do 366, vou falar aqui como que a Gradiente mudou, né, a sua linha dessa versão para essa versão, vamos olhar por dentro, por trás e todas as diferenças e as curiosidades desses dois amplificadores da marca Gradiente. É isso que você vai ver no vídeo de hoje. E lembrando, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que vale a pena, comparativos como eu vou fazer aqui, opinião sincera, curiosidades, lives batendo papo, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado de um vídeo novo quando eu lançar, e também não esquece de dar o like para contribuir com o canal e com o vídeo. Bom, então eu vou aproveitar que eles estão ligados aqui para a gente conversar um pouco aqui sobre o painel frontal e as suas funções. A história dos equipamentos, né, quando foi lançado, quando foi substituído, eu vou contar um pouco mais para frente, quando tirar eles daqui e pôr na outra bancada para a gente abrir eles. E vou mostrar alguns catálogos, algumas coisas sobre eles. Bom, vamos lá. Você não vai escutar eles tocando, já tem vídeo deles tocando, comparativo, um monte de coisa. Inclusive, eu já fiz também o comparativo entre esses dois equipamentos, mas é um vídeo muito antigo aqui do canal. Um vídeo bem antigo, vou deixar aqui na descrição. Tanto esse vídeo como vídeos deles tocando aqui, tá? Bom, vamos lá. É amplificador, né? Amplificador não tem muito segredo. Se injeta o sinal, ele vai amplificar as suas caixas, né? Ambos aqui tem VUs, claro, views diferentes, porque nos anos 70 a gente tinha os LEDs, e aqui depois a Gradiente lançou essa versão com LED fluorescente, bem bacana, um chamariz aí para a época. Temos basicamente as mesmas funções, 4 caixas, 2 tape decks. Inclusive o mixer para fono a gente tem nos dois equipamentos, então são duas conexões para toca-discos, duas conexões aqui também, e o mixer para fono, aqui também a gente tem um mixer. Volume normal, os filtros, né, as regulagens que a gente tem aqui, um filtro de grave, um filtro de agudo, loudness, reforço de graves e agudos, e mono estéreo. Aqui a gente já tem um muting desse lado, né? A gente tem uma regulagem dos VUs, mais baixo, mais alto aqui é a mesma coisa. Então a gente tem aqui a regulagem dos VUs, normal, tá? Os mesmos filtros, mono estéreo, muting, só que está em posição de diferença, loudness, a tripla regulagem de tonalidade, grave, médios e agudos, grave, médios e agudos, uma diferença aqui grande, que é o chaveamento desse equipamento aqui de função, tem uma chave aqui, certo? Normal, como a gente tem aqui também, sem problema. Opa, deixa eu mudar aqui, para o view ficar batendo. E só que aqui o tape é diferente. Aqui a gente tem dois tapes monitor, né? Então quando a gente aciona aqui, ele corta os tapes, 2 tape decks aqui. E aqui a gente tem uma chave seletora, onde a gente passa para os tapes e passa para qual tape vai para fazer a gravação. Então uma diferença é justamente o tipo de chave seletora para o tape deck. O resto, basicamente aqui do painel frontal é a mesma coisa, com exceção do que aqui a gente tem mais uma função extra no 366, que você consegue habilitar o fone de ouvido tanto para o toca-disco que está em espera para a mixagem, tá? Como para o fone de ouvido para o som principal, para o toca-disco que está tocando atualmente. Então aqui você consegue fazer esse controle. Já aqui no 360 a gente não tem essa função, certo? De pré-escuta, digamos assim, do toca-disco que está na espera para a mixagem. Outra curiosidade é que a gente tem equipamentos com uma diferença aqui de pelo menos 5 anos de idade. Então aqui a gente tem o auxiliar, que é aquela conexão que todo mundo conhece, auxiliar, e aqui a gente não tem auxiliar. Então no 360 não existe conexão auxiliar, certo? Você tem o microfone, o tuner, o fono 2, aqui o fono mixer, o fono 1, aqui a mesma coisa, fono mixer, fono 2 e tal, só que tem auxiliar, e aqui não tem auxiliar. Então é uma falha aí do 360, né, não ter a conexão auxiliar. Se você pensar, é uma conexão a menos que o 366 tem, correto? Então é isso, já mudei eles de posição aqui, agora eles estão desligados, ok? Aqui eu tenho o folderzinho, ó, né, do Model 3
366 aqui do lançamento dele. Aqui a gente tem um folder também original, né? Nada de cópia. Folder original do 360. Aqui eu tenho um catálogo da onde ele vinha e com quais aparelhos ele vinha. Na verdade, não conheça o 366, eu já falei sobre isso, já mostrei que ele faz parte da linha Compo, então você sabe todos os equipamentos praticamente que ele veio. O vídeo vai estar na descrição. Aqui a gente tem um folder também de época, onde ele apresentava, a gente apresentava aqui o 360 e também todas as opções. Inclusive já fiz um vídeo comparativo entre esses dois tape decks, vai estar na descrição também. Então os folders deles estão aqui e basicamente então esse equipamento foi inicializado lá, o seu comércio, acho que 77, 78... Então é no final dos anos 70 e até 80, 81 ele foi comercializado. Depois a Gradiente renovou a sua linha de amplificadores com o 246, na verdade. E depois ela substituiu aqui o 366. Então, na verdade, o 366 substituiu o 360, porque esse é o top e esse é o top, né, dessa geração. Então, em 82, a linha Compo foi introduzida no mercado e lançaram o 366 como o top amplificador para a linha Compo. Tá? Então, eles são os top amplificadores das suas gerações. Uma geração mais antiga, a gente percebe que o acabamento diferente, olha a grossura do painel, né? Os knobs aqui com esse anodizado, aqui a gente tem um painel mais fino com acabamento, os knobs já tem uma pintura, já não são de metal maciço como a gente tem aqui, né? Que é um metal, não é maciço porque ele tem um miolo plástico onde vai encaixar os botões, mas aqui ele já tem um acabamento mais simplificado, correto? Apesar de a gente ter uma evolução nos LEDs, aqui VU ainda analógico, e aqui a gente tem os LEDs lá que você acabou de ver, fluorescente. Mas sim, aqui a gente já percebe um acabamento indo para o lado do plástico, né? Então o 366 sim, ele tem mais uma tendência a ser plasticizila do que o 360, correto? Mas em compensação ele tem uma evolução. A gente tentou fazer uma evolução com o tal do sistema Super A. Então ela tentou agradar aí, ou englobar aí as pessoas que gostavam de um áudio um pouco melhor. Então, com certeza, né, quando a gente lançou o sistema Super A, ela queria capturar, digamos assim, um público que queria um amplificador com um pouco mais de qualidade, que tivesse um algo a mais. Se deu certo ou não, aí você tem que olhar lá na opinião sincera do 366 e também no Conheça o 366. Aqui é sucesso, né? Já aqui tem alguns probleminhas aí, mas justamente por uma inovação. O risco que você corre de fazer uma inovação, de você criar, de você implantar uma inovação na sua linha, é esse que o 366 correu, né? Essa implantação aí. Bom, mas vamos lá, vamos olhar a parte traseira. Muda alguma coisa? Nossa, César, agora a briga ficou injusta. 2 360 versus 1 366. É que infelizmente aqui o meu 360 que eu estava usando como base, ele tem um detalhe aqui no borne de caixas, né? Que ele é da primeira geração e foi modificado na época já. Então eu peguei um outro aqui que tem o borne original para a gente olhar aqui para você ver que basicamente a traseira não muda muita coisa. Então vamos lá. Inclusive eu já fiz um vídeo comparando todos os meus 360 e falando sobre os meus 360, está na descrição. Bom, vamos lá. Aqui a gente vai ter todos os conectores da chave seletora, aqui o aterramento para o toca-discos, tape 1, tape 2, a famosa conexão DIN, sem segredo, microfone, aqui o pré-power, sim, né? Ele é separado, você consegue separar o pré do power, 3 conexões para AC, aqui o borne já de segunda geração, que é esse borne aqui, todos os 366 e todos os 246 usavam esse borne aqui, tá? Se você vê coisa diferente, foi trocado, foi substituído. É fusível de força e chave de tensão. Bom, aqui no 360, vou ter que mostrar o de cima, né, que é o que compara, o nosso microfone está numa posição diferente, está aqui, lembrando que aqui foi adaptado esse microfone aí. Bom, está aqui o microfone, tem as mesmas conexões, mas não tem o auxiliar, como eu disse. Aqui embaixo a gente tem o pré-power e aqui você tem uma chave seletora para você separar o pré do power, que aqui também tem, né? Então tem as mesmas funções, só que está em posições diferentes aqui. Aterramento do toca-discos, tape A, tape B, mesma coisa, tem DIN, o segundo não tem. A mesma coisa de 3 conexões AC, o meu tá meio aqui, ó, empoeiradinho, né? Um outro vídeo que eu já comentei, colecionador versus acumulador, né? Então infelizmente o pó, para quem tem muita coisa, é complicado. Vamos lá. 3 tomadas auxiliares, a chave de tensão e os bornes de saída, né? E aqui uma curiosidade do 360, ele não tem fusível externo
que para quem assiste os meus opiniões sinceras, existe o lado positivo e o lado negativo de você ter o fusível externo ou não. Bom, e aqui você tem a conexão de caixas. E aqui também é igual. É uma réplica de época essas conexões. Por quê? Porque provavelmente esse 360 aqui, ele tinha a primeira versão de conexão. Sim, o 360 teria opção tanto da segunda versão, que é essa versão aqui de conector. Eu não sei se eu já fiz ou eu vou fazer ainda um vídeo mostrando todos os conectores de caixa que a Gradiente já lançou, botar todos eles aqui para a gente olhar e você vai ver todos eles e quais equipamentos saíram com cada conexão. E aqui você tem uma réplica já de época. Então, o que acontece? Mas é a mesma coisa, sem problema nenhum. Só que o 360 mais antigo, ele vinha assim, com aquele conector mais chato, né? Que a Gradiente lançou também, que é esse conector aqui, só que aqui. Então ele tem vermelho, preto, igual os Polivox, o da linha 2200, o 1800. Então ele é basicamente aqui. Então, inclusive, só um minutinho, deixa eu pegar o folder lá, vou mostrar. Então aqui no folder, ó, o amplificador do 360, o foco não é o 360, mas sim o que eu te falei das conexões. Ó. No próprio folder da Gradiente, o Model 360, ó, tá vendo? Ele vinha com essas conexões aqui de primeira geração, tá? Claro, o folder provavelmente foi feito nas primeiras versões do 360. Então, como eu disse, as primeiras versões do 360 vinha com esse borne aqui. E depois os últimos vieram com os bornes já de segunda geração. E é por isso que o 366 e o 246 nunca vieram com esses bornes. Porque esses bornes já foram introduzidos aí na linha pela Gradiente já na geração 360. Então quando mudou o 360 por 366 e por 246, esses bornes aqui já não eram mais usados. E uma curiosidade aqui que eu percebi, ó, perceba, aqui a gente tem os rebites de alumínio e aqui a gente tem os rebites de plástico, né? Então talvez aqui a conexão não seja essa aqui mesmo, mas atualizada. Essa, só que atualizada, beleza? E outro detalhe é o seguinte, eu sempre olhei assim o meu equipamento, pô, tá faltando aqui o travamento, né, do direto externo, né? Como a gente tem aqui no 366, mas tem uma trava para quê? Para essa chave não mudar aqui sozinha, alguém errar, mudar e dar algum problema. Então tem essa travinha aqui, certo? Que era usada aqui nessa versão. E aqui nunca teve. Eu falei assim, pô, o meu tá faltando essa travinha. Mas quando você olha aqui na foto do folder, observei isso agora, exatamente agora. Não tem a travinha. Então só os aparelhos mais modernos que vêm com a travinha aqui do chaveamento pré-power. E o cabo de força é a mesma coisa. Sempre veio com o mesmo, né, com o símbolozinho Gradiente. Bom, pus meu outro 360 para lá e agora é o seguinte, o tamanho, né? Olha, se perceba o tamanho do 360, ele é muito, ó, minha mão aqui, né, mais de um palmo, e o 366 é praticamente um palmo. Isso é um erro na minha opinião, por quê? Porque aqui a gente tem uma dissipação no amplificador, você vai ver a parte interna, que é suficiente para o amplificador, certo? Isso aqui é um sistema AB. Já um circuito Super A, que necessitava de uma dissipação maior, o aparelho é menor. Isso, na minha opinião, é um erro da Gradiente, na minha opinião, porque eles usou a mesma base do 246. Eles deveriam ter feito um equipamento maior aqui, na minha opinião, com mais dissipação, tá? Essa é a minha opinião. Bom, aqui a gente tem uma diferença, ó. Esses dois equipamentos são originais, totalmente originais. Esse tem acabamento lateral, esse não tem. O alumínio aqui, o painel é maior, né? Alumínio diferente, o acabamento frontal. E a pintura. Pintura de tampa do 360, dessa versão, 120, 160, tudo é nessa cor aqui, nesse chumbo, certo? Já a linha Compo veio com esse cinza perolizado, né? É uma cor diferenciada, então essa é a cor. E olha aqui a dissipação, né? A grade aqui cortada e a grade aqui também. Lembrando que o 366 existem duas versões, a versão mais antiga tem as bolinhas aqui para encaixamento de pé. Se eu não me engano tem até uma versão que é maior aqui, que não tem esse friso, se eu não me engano, tá? São versões. E o selo aqui, dizendo para não empilhar equipamento, que o 360 não precisava disso, não tem. Vamos olhar o fundo aqui, olhar os pés. Bom, aqui no fundo uma diferença na construção é que todo o equipamento aqui, o 360, está preso ao fundo, ó, tá vendo? Tudo preso, ó. Todos esses parafusos são do trafo, das placas presas ao fundo. Isso prejudica na hora de fazer uma manutenção, tá? A manutenção do 360 é mais complicada, tanto é que eles abriram aqui para você ter acesso aqui à solda na parte de pré, certo? Mas isso é um problema, na minha opinião. Então, na opinião sincera, o 360 tem um problema que você tem que sacar as placas para mexer nele, tá? Os pés de borracha originais são assim, os do 360. Aqui é ventilação normal. Já no 366 eles evoluíram. Quer dizer o que? Fizeram uma tampa destacável. Então você consegue tirar todos esses parafusos, certo? Tirar a tampa inteira, você tem acesso praticamente a todo o equipamento aqui, sem precisar desmontar. Acesso por cima e acesso por baixo. Por cima você já vai ver. Então você tem acesso ao todo,
é todo, nem todo, tá? Porque tem problemas aqui nos potenciômetros, tem que tirar e desmontar aqui, se caso precisar mexer aqui, tá? Mas os pés aqui são esses pés da Gradiente de segunda geração, tá? Então basicamente o fundo é esse, pé mais antigo e esse sistema aqui de montagem em cima do bloco, e aqui já uma montagem, digamos assim, superficial não, né? Digamos elevada, né? Tá tudo elevado aqui, e tá numa chapa aqui, e você consegue tirar o fundo e a parte de cima. Aqui não, aqui só a parte de cima e tudo fica preso no fundo. Vamos lá. Bom, então continuando, agora eles estão abertos. Eu gosto de mostrar os parafusos, ó. Parafusos de primeira, são 6, né? Aqui são só 4, primeira e segunda geração, tá? 366, 360. Mas antes de mostrar aqui a parte interna, vou retomar um assunto. Primeiro, eu já fiz vídeo comparando esses dois, é muito antigo, vai estar na descrição. Estou tentando fazer esse com mais agilidade para não ficar tão chato de assistir, ok? E também vou fazer um vídeo, se eu já fiz vai estar na descrição, se eu não fiz, inscreva-se no canal e ative o sininho, que aonde eu vou fazer um react, né? Digamos assim, eu vou pegar os dois vídeos, tanto esse como o primeiro, vou ler os comentários desse, então deixa um comentário nesse vídeo aqui, de tudo que eu tô falando, se eu deixei ele falar alguma coisa, se você conhece alguma coisa diferente do que eu estou falando, correto? Então deixa aqui, porque eu não vou fazer o vídeo, que nem eu disse, reagindo aos comentários dos dois vídeos, um com 5 anos atrás e um agora, que você está assistindo agora, tá? Então vamos lá. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Bom, vamos lá, parte interna, né? A grande diferença, como eu disse, claro, são amplificadores, então a diferença é o amplificador. Aqui a gente tem um sistema Super A e aqui a gente tem um sistema mais antigo. Mas olha a diferença da dissipação desse equipamento. Tá certo que é mais fininho o dissipador, né? Mas a gente parece que tem mais dissipação do que aqui. E aqui precisaria de mais dissipação, né? Então aqui a gente tem o bloco do amplificador, certo? E aqui o bloco do amplificador. Não tem muito segredo no 360. Os transistores são os mais antigos, né? Os famosos moedão. Aqui a gente tem os transistores já, os de plástico, mas aqui, como eu disse, não tem muito segredo, mas aqui sim, né? Existia a versão... Ah, César, detalhe. Ah, o meu equipamento é diferente do que você está mostrando aí, então o meu equipamento não é original. Não, existem versões aqui, talvez com capacitor diferente, talvez com trafo, né, que a gente usava 2 tipos de trafo, aqui é a mesma coisa, tá? Então tem que pesquisar bem para saber se o teu equipamento foi modificado ou se é uma geração anterior ou não, inclusive no sistema Super A. Porque os primeiros 366 que saíram, eles vinham com um tipo de placa, Super A ativo, e aí começaram a dar os problemas. Conforme foi dando problema, a gente foi mudando a placa, alterando o circuito, até chegou a um ponto que ela eliminou o Super A. Então tem equipamentos 366 que saíram com o Super A ativo de fábrica e foram modificados na assistência técnica, certo? Então aí você pega aqueles equipamentos cheios de componente pendurado aqui. Existe também os equipamentos que já saíram de fábrica com o Super A desativado. E aí você pega o equipamento que não tem nenhum componente pendurado aqui, mas tem a placa atualizada, tá? Então aqui existem várias nuances, digamos assim. Vários tipos de equipamentos que você pode encontrar e nem sempre o equipamento foi fuçado, né? Mas sim, às vezes na própria assistência técnica foi modificado, então tem que tomar cuidado. Aqui já não, aqui basicamente sempre foi a mesma coisa, acredito, né? Bom, internamente, trafo, fonte, aqui a gente tem um mixer, não, aqui é fonte também, aqui a gente vai ter o mixer de fono, aqui a gente tem as 2 placas de fono, ó, isso você não encontra aqui, certo? O meu mixer de fono está embutido em algum lugar na placa inferior lá. Os meus prés de fono estão em algum lugar naquela placa, né? Aqui a gente tem placas separadas, ó, pré-mixer, tá? É mais fácil de trabalhar, tá? E aqui a gente tem o pré do microfone, que no caso aqui ele está embutido em algum lugar aqui, acho que aqui atrás em algum lugar, correto? E lá embaixo a gente tem o pré-amplificador, aqui o VU, aqui é a mesma coisa, ó. Olha a placa do tamanho do VU, né? De LED normal. E olha aqui a plaquinha do VU o VU que a gente chama fluorescente, né? Mas é um VU de válvula que vai chave, lembrando que aqui a gente tem a chave power e o sistema de caixa incorporado, aqui não, né? Então aqui a gente tem o sistema power e as chaves estão aqui, tá? Que mais? E uma diferença do 366 para o 360 é que o 360 ele tem proteção de caixas. Não é proteção de canal. Meu equipamento está protegido contra o canal. Não. Se ele entrar em curto, ele vai proteger as tuas caixas. Então, se der alguma zica aqui, nem quero botar a mão, né? Para bater aqui na madeira. Então, se der alguma zica aqui, ele vai simplesmente acionar isso aqui e ele vai deixar com que o curto que esteja
dentro do teu amplificador não saia para as caixas. Aqui já não, tá? E por isso que você encontra 360 aí com Master 200, não, Master 220, tudo queimada. Por quê? Porque aqui entrou em curto, saiu DC pelas caixas, a tua caixa está recebendo o DC diretão. E como é um equipamento que a gente costuma encontrar mais vezes, com mais quantidade queimado, né? Esse tipo de vídeo eu deveria fazer separado, mas vamos lá. Então, como a gente encontra esse tipo de equipamento mais com problemas, queimado, tá? Então deveria ter uma proteção, porque normalmente estraga as caixas quando você queima o amplificador. Esse aqui já é difícil de encontrar queimado. O cara, para queimar um equipamento desse, o cara tem que ser ninja. Já esse aqui, bobeou, queimou. Então, a proteção aqui praticamente, né, não tem muito sentido, mas aqui sim teria sentido. Bom, e tem vários detalhes, né? Olha o tamanho do capacitor. Então, para você ver como 5 anos de diferença aqui, né? Eu estou usando o top, digamos 82, 83, que provavelmente sejam os últimos aparelhos vendidos dessa versão, e aqui os últimos 80, então, mas os primeiros podem ser 78, então 5 anos, como esse aqui seja lá o início da produção, que esse seja do início da produção e que esse seja do final, então 5 anos de diferença. Olha aqui como a gente tem uma diferença aqui, ó, olha o tamanho do capacitor da Siemens e olha lá o tamanho do capacitor, bem menor. Então em 5 anos aqui a gente já percebeu que o que a gente vê hoje, que os capacitores são bem reduzidos, já acontecia aqui nos anos 80. Bom, então eu vou finalizar aqui eles. O 360 com o seu cartaz, né, com o seu folder, o 366 com o seu folder. Ah, César, você não falou da potência. Bom, se você assiste esse canal, se você já assiste esse canal, sabe por que eu não falo de potência. Mas vamos comparar então aqui, ó. Potência, vamos usar a mesma potência contínua RMS em 8 ohms, 160 watts, tá? E vamos ver aqui, ó. Potência contínua, aqui ó, potência contínua em 8 ohms, 170 watts. Então aqui a gente tem 10 wattzinhos a mais do que o 360. Ah, mas e muda muito o som, esses 10 watts? Pô, eu já fiz um vídeo tocando esse, e vou deixar na descrição, tá? Então, eu já fiz um vídeo comparando os dois. Claro que quem está assistindo esse vídeo não vai ter uma noção de diferença, mas você vai ter que acreditar no que eu falei lá, quando eu liguei o mesmo par de caixa nos dois equipamentos e experimentei os dois. Então, vamos lá. Então, finalizando o vídeo, 360, 366, um comparativo. Relembrando, já fiz um vídeo desse, tá aqui, é mais antigo, vou fazer um vídeo reagindo aqui aos comentários. Então deixe o seu comentário aqui, que em breve eu vou reagir os comentários. É isso aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que vale a pena. E hoje foi um vídeo novo do 360 versus o 366. Deixa um comentário se eu esqueci de falar alguma diferença, se eu errei em alguma coisa que eu falei. Como a gente não sabe tudo, né? Então a gente está sempre aprendendo novas curiosidades, principalmente histórias. Porque como eu sempre digo aqui no meu canal, o que seria desses equipamentos hoje se não fosse as histórias que as pessoas viveram com eles, ou lá nos anos 80, ou hoje, por que não? Então deixa aí uma história, alguma curiosidade que você viveu com o 366 ou 366, ninguém chama ele assim, ou o Model 360, ou o Model 360, esse sim. O pessoal chama de 360 ou 360. Agora, eu nunca ouvi alguém falar Model 366. Curiosidades. Então é isso aí. Deixa um comentário. E é isso. Valeu. 360, 366.